Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho que pode ser lido em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Eu vou ler alguns versículos e vamos contrapor com os comentários dos Santos Padres, os comentários da patrística. Este Evangelho, Jesus começa contando a parábola do joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Versículo 28. Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscai tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em faixas para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Vamos ver o que os santos padres falam desse trecho do Evangelho. São João Crisóstomo vai dizer: e é chamado de inimigo por conta dos prejuízos que causa ao homem, pois o diabo está sempre nos assediando, ainda que o princípio de seus assédios não seja a inimizade que tem conosco, mas a que tem com Deus. Está falando aqui desse inimigo que semeia o joio no meio do trigo, que é o demônio. São João Crisóstomo também continua: devemos admirar nessa passagem a diligência e o amor dos servos. Apressam-se a arrancar o joio, o que prova sua solicitude em relação à semente, e não se preocupam com que alguém seja punido, mas com que a semente não pereça. A resposta do Senhor é a seguinte: ele respondeu-lhes: não. Naquela passagem que os servos perguntam se quer que se arranque logo o joio, e Jesus diz não, porque pode ser que ao arrancar o joio se arranque também o trigo. Então, deixa crescer e no momento oportuno vai se arrancar o joio e colher esse trigo. São Jerônimo vai comentar sobre essa resposta, dizendo: abre-se espaço para a penitência. Somos aconselhados a não cortar rapidamente nossos irmãos fora, porque pode ocorrer que alguém que hoje esteja corrompido por um dogma nocivo, amanhã caia em si e comece a defender a verdade, para que talvez não suceda que, arrancando o joio, arranques juntamente com ele o trigo. São João Crisóstomo vai comentar esse finalzinho aqui, ó, quando ele diz: deixai crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Aí João Crisóstomo vai dizer: mas por que disse colhei primeiro o joio, a fim de que os bons não temam que, juntamente com o joio, deva-se arrancar também o trigo. E Rábano Mauro vai fazer uma explicação geral dessa parábola, dizendo: e é de se notar que quando disse semeou boa semente, significa a boa vontade que está nos eleitos. E quando disse veio o seu inimigo, quis nos intimar a termos cautela. E nas palavras foi o inimigo que fez isso, proferidas em resposta ao joio que crescia, recomendou-nos a paciência, e naquelas outras, para que talvez não suceda que, arrancando o joio, nos deu um exemplo de discernimento. E quando acrescenta, deixai crescer uma e outra coisa até a ceifa, recomendou-nos longanimidade. E por último, a justiça, quando disse, e atai-o em molhos para o queimar. Assim, temos aqui esses comentários patrísticos sobre esse trecho
do Evangelho sobre a parábola do joio. Mas o Evangelho continua, e aí Jesus vai contar a parábola do grão de mostarda, a partir do versículo 31. Em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. E aí São Jerônimo vai comentar, vai dizer: o reino dos céus é a pregação do evangelho e o conhecimento das escrituras que conduz à vida, dos quais foi dito aos judeus: vos será tirado o reino de Deus. Isso em Mateus 21, 43. Este reino dos céus é, pois, semelhante ao grão de mostarda. São Jerônimo também vai comentar, dizendo das interpretações que se faziam na sua época. Ele diz: a pregação do evangelho é o menor de todos os ensinamentos, porque não tem à primeira vista o aspecto da verdade, pregando um homem-deus, um Deus morto e o escândalo da cruz. Comparai semelhante doutrina com os dogmas dos filósofos, com os seus livros, com o esplendor de sua eloquência e a arte de seus discursos, e vereis como a semente do evangelho é a menor de todas. E aí, São Gregório Magno, papa ali que viveu entre o século VI e o século VII, vai dizer: em verdade, é ele mesmo o grão de mostarda, que plantado no horto da sepultura, ressuscitou como uma grande árvore. Foi grão quando morreu, árvore quando ressuscitou, grão pela humildade da carne e árvore pelo poder da majestade. Também Gregório Magno continua, vai explicar aquele finalzinho quando ele diz: de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Versículo 32, final do versículo 32, ele vai dizer: as aves descansam sobre estes ramos quando as almas justas, com as penas das virtudes, se elevam do pensamento mundano e, longe dessas fadigas, tomam fôlego em suas palavras e consolos. O Evangelho vai continuar com a parábola do fermento. Versículo 33. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. São João Crisóstomo comenta: assim como o fermento muda toda a farinha em sua virtude, assim também vós mudareis todo o mundo. Rábano Mauro nos diz: ele disse até que o todo fica fermentado, porque a caridade escondida em nossa alma deve crescer até mudar toda a alma em sua perfeição, o que se inicia aqui, mas se aperfeiçoa no futuro. São Jerônimo vai dizer: essa mulher representa a igreja, que mistura a fé do homem às 3 medidas de farinha, ou seja, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando toda essa fé fermentou, somos conduzidos não a um Deus tríplice, mas ao conhecimento de uma única divindade. E a partir do versículo 36 até o 43, Jesus vai explicar a parábola do joio. No versículo 41 temos aqui: o Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Remígio de Auxerre vai comentar: essas palavras demonstram a verdade da ressurreição dos corpos. Contudo, por elas também se dá a entender 2 classes de castigos que sofreriam os condenados no inferno, isso é, um calor excessivo e um frio intensíssimo. E assim como os escândalos se referem ao joio, assim também os justos são reputados como filhos do reino.
Deles disse o Senhor: então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. Porque nessa vida a luz dos santos resplandece diante dos homens, mas depois do fim do mundo brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então, que possamos ser como este trigo que mesmo em meio ao joio produz frutos, que possamos ter essa fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, mas que cresce e se torna uma árvore frondosa, que possamos ser como este fermento que leveda a massa e faz crescer, ou seja, desenvolve o reino de Deus aqui, começa a desenvolver esse reino de Deus aqui, ajuda a igreja a evangelizar aqui, para que no final nós possamos estar nesse reino do Pai resplandecendo como o sol. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.